Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que parece até roteiro de filme de espionagem, mas acredite, é bem real. Vamos falar de um dos programas governamentais mais sombrios e secretos que já vieram à tona, o projeto MK Ultra. E olha que curioso, a história do MK Ultra não começa pelo começo, não. Ela começa, na verdade, pela sua descoberta, que foi uma verdadeira bomba, décadas depois de o programa já estar a todo vapor. Foi só lá pela metade dos anos 70 que uma investigação do Senado americano começou a puxar o fio desse novelo. E o que eles descobriram foi assustador. Essa citação do senador Ted Kennedy dá uma ideia do choque. Testes secretos com drogas em pessoas comuns que não faziam a menor ideia do que estava acontecendo com elas. Pensem só no impacto disso. Em 1975, um comitê do Congresso, conhecido como Comitê Church, veio a público e basicamente confirmou os piores medos da população. Sim, a CIA estava conduzindo experimentos ilegais com seus próprios cidadãos. Foi um escândalo gigantesco. Mas chegar a essa verdade, nossa, foi uma luta. E quase não aconteceu. Dá uma olhada nessa cronologia. Em 73, o diretor da CIA mandou destruir tudo, queimar todos os arquivos do MK Ultra. A ideia era apagar o programa da história. Por um triz, a coisa toda não ficou enterrada para sempre. Ok, mas afinal, o que era exatamente esse projeto? O que a CIA queria tanto, mas tanto esconder? Bom, oficialmente, o MK Ultra começou lá em 13 de abril de 1953. E o objetivo era basicamente o grande projeto da CIA para mergulhar de cabeça no sinistro mundo do controle da mente. Sim, lavagem cerebral, interrogatório, tortura psicológica, tudo isso estava na mesa. Para entender o MK Ultra, a gente precisa voltar para a Guerra Fria, né? O clima era de paranoia total. A desculpa oficial, o que eles diziam publicamente, era que precisavam se defender de técnicas de controle mental dos soviéticos e chineses. Mas a verdade era outra. O objetivo real era criar as próprias armas de controle mental. Era um projeto ofensivo, não defensivo. E a estrutura disso era gigantesca. Liderado por um químico, o Sidney Gottlieb, o programa se espalhou por mais de 80 instituições. A gente está falando de universidades, hospitais, prisões. E o mais bizarro é que muitos pesquisadores nem sabiam que o dinheiro vinha da CIA. Eles recebiam financiamento através de organizações de fachada. Era tudo feito nas sombras. Agora, vamos entrar na parte mais pesada. Como eram esses experimentos? Bem, eles eram cruéis, antiéticos e, para ser sincero, bastante brutais. Era literalmente uma caixa de ferramentas de tortura. Eles davam drogas como LSD sem a pessoa saber, usavam hipnose, privação sensorial, eletrochoques, isolamento, abuso verbal, sexual, psicológico. O objetivo era bem claro: descobrir como quebrar a mente humana. E claro, ninguém ali tinha consentido com nada disso. De todas essas ferramentas, uma virou a grande estrela do programa, o LSD. A CIA ficou tão obcecada com o potencial do alucinógeno que no início dos anos 50, eles simplesmente compraram todo o estoque mundial da droga. E em quem eles testaram? Nas palavras deles mesmos, em pessoas que não podiam se defender. Olhem bem para esse número, 174. Sabe o que ele significa? Foi o número de dias seguidos que um único paciente de um hospital psiquiátrico no Kentucky recebeu doses de LSD, todos os dias por quase 6 meses. É difícil até de imaginar. E quando a gente acha que não pode ficar mais estranho, um dos subprojetos se chamava Operação Midnight Climax. Acreditem se quiser, a CIA montou bordéis em São Francisco. Lá eles drogavam os clientes com LSD sem eles saberem e filmavam tudo através de espelhos falsos. A ideia era estudar as reações num cenário do mundo real. Bizarro é pouco. E o projeto não ficou só nos Estados Unidos, não. Ele foi parar até no Canadá. Lá, um psiquiatra chamado Dr. Donald Ewan Cameron fez coisas terríveis, como induzir pacientes a comas que duravam meses. Muitas dessas pessoas estavam internadas por problemas relativamente simples, como ansiedade, e saíram de lá com danos permanentes, como amnésia. É muito fácil a gente se perder nesses nomes de operações e termos técnicos, né? Mas é fundamental lembrar que por trás de tudo isso existiam pessoas. Pessoas reais, que tiveram suas vidas destruídas para sempre. A história do Frank Olson é talvez o exemplo mais famoso e trágico. Ele era um cientista do exército que trabalhava no MK Ultra. Um dia, ele começou a questionar a moralidade do programa. Adivinha o que aconteceu?
O supervisor dele na CIA drogou ele com LSD às escondidas. 9 dias depois, Frank Olson caiu da janela de um hotel. Por décadas, a história oficial foi suicídio, mas, em 1994, exumaram o corpo e as evidências apontavam para homicídio. E sabe o que é mais irônico? A própria CIA, numa investigação interna, admitiu que os testes tinham pouca fundamentação científica. Eles disseram que quem monitorava os experimentos não era qualificado. Ou seja, não era ciência. Era só experimentação humana, perigosa e descontrolada. Certo? E depois que tudo isso veio à tona, qual foi o resultado? Que legado essa guerra secreta deixou? Algumas consequências vieram. Depois das audiências públicas, o governo proibiu testes com drogas em humanos sem consentimento. A família do Frank Olson recebeu uma indenização e um pedido de desculpas. Algumas vítimas no Canadá também foram compensadas. Mas a verdade é que isso foi a exceção. A grande maioria das vítimas nunca viu justiça de verdade. E essa talvez seja a parte mais frustrante. A gente provavelmente nunca vai saber a extensão completa do MKUltra. E o motivo é bem simples, aquela destruição de arquivos em 1973. A história completa foi intencionalmente queimada, apagada para sempre. O que nos leva a essa pergunta final que fica coando. Com a destruição proposital dos registros, o que mais a gente nunca vai descobrir sobre essa guerra da CIA pelo controle da mente? É uma quebra de confiança assustadora e uma prova de que alguns segredos talvez fiquem mesmo enterrados para sempre.